Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos num lugar diferente, né? Estamos no quinto andar, num espaço que talvez a gente não esteja tão familiarizado. Mas como Deus é bom, que nós estamos pintando o templo, organizando o nosso templo e tudo mais, e Deus nos dá um espaço como esse, gostoso, aconchegante, para podermos juntos cultuarmos, graças a Deus por isso, né? Aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. Amém. Um trecho da palavra do Senhor, uma porção do Senhor para nós, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Amém? Até aí. Vamos orar novamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é grande e nós reconhecemos isso. Obrigado porque nós somos alcançados, ó Deus, nesse dia já. Antes de abrirmos nossos olhos, a sua misericórdia e graça se renovou sobre nós. E por isso nós te damos, ó Deus, com gratidão, o nosso louvor, o melhor de nós, ó Deus, em tudo. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Deus, e que nós possamos ouvir tua voz e responder prontamente, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Colocamos tudo diante do Senhor, pensamentos diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nos leve debaixo dessa presença maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Eu, olhando esse texto da palavra do Senhor, que fala dessa gratidão, às vezes a gente se lembra só de gratidão e satisfação quando a gente chega lá no dia 25 de novembro. Sabe o que acontece dia 25 de novembro? Dia Nacional de Ação de Graças. Quando a gente se reúne como igreja e a gente tem essa prática aqui, graças a Deus por isso, é uma prática saudável, abençoada, de um povo que reconhece a grandeza do Senhor. Mas nós nos reunimos essa vez por ano e trazemos o nosso testemunho, trazemos as nossas frutas, trazemos aquilo que nós temos de melhor e compartilhamos. Eu estou ansiosa para voltar a esse momento. Ano passado nós fizemos isso particularmente, cada um na sua casa, depois tiramos fotos e compartilhamos aí nas redes sociais da igreja, e foi um tempo muito gostoso também, mas nada se compara a gente estar junto como igreja, dividindo aquele prato gostoso, dividindo a conversa boa e cultuando ao Senhor. Mas pensando nesse texto, a palavra do Senhor diz para nós que nós devemos dar graças em tudo e dar graças sempre, porque essa é a vontade de Deus para conosco. É isso que Deus deseja, é isso que Paulo está traduzindo, dizendo: olha, isto que o Senhor deseja de nós, que sejamos mulheres e homens gratos. Deus, essa é a vontade, é isso que satisfaz o coração do Pai. Se tem uma coisa que Deus ama, Ele gosta do nosso louvor, quando a gente canta, mas quando o nosso coração está cheio de gratidão e junta-se, mistura com o louvor que sai da nossa boca, aí o Senhor se derrete. Porque é algo que o Senhor aprecia muito, e Ele diz na palavra que em tudo nós devemos dar graças, ter satisfação, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para com você. Então, Deus leva muito a sério essa questão. Sabe por que Ele leva a sério? Porque nós, eu e você, somos afligidos todos os dias por uma coisinha, um bichinho que nos pica, que chama-se insatisfação. É uma coisa que nós temos dentro de nós e que nós precisamos lutar bravamente, diariamente, travarmos lutas espirituais em relação a essa questão. Nós temos um certo descontentamento, às vezes, com Deus, com o tempo de Deus. Porque, às vezes, nós temos a sensação de que Deus não tem pressa em nos responder.
ou Deus aparentemente se esqueceu de algo que nós colocamos diante dele. E nós ficamos com aquele pensamento, será que Deus se esqueceu? Deus, você está demorando demais. Nós ficamos descontentes com o tempo de Deus, muitas vezes. Ficamos descontentes conosco mesmo. E muitas vezes, porque nós nos decepcionamos a nós mesmos. Ou então, quando nós queremos parecer quem nós não somos, e aí então, por causa do nosso descontentamento de quem a gente passa a parecer ao que nós não somos. Passa a ser quem nós não somos. Isso é muito comum hoje nesse tempo. Né? Nós estamos vivendo esse tempo aí de pandemia, essa mistura, e todo mundo está usando muito as redes sociais, e as redes sociais, ela está lá estampada. O descontentamento de muitos, aqueles que veem as redes sociais e olham a sua própria vida e analisa a partir dali e fala assim, puxa, a minha vida não é tão boa assim, porque afinal de contas, fulano está com uma vida melhor que a minha. Ou, às vezes, por causa do descontentamento com a gente mesmo, a gente faz aquela foto de um ângulo bem específico e coloca lá, parecendo que nós não somos ser. Vivendo o que nós não estamos vivendo, mas por causa do ângulo certo, do jeito certo, a gente parece algo. Descontentamento com as pessoas. Às vezes as pessoas nos frustram, porque nós colocamos expectativa nas pessoas. Eu ponho, você coloca, a Bíblia nos ensina sobre isso, mas o fato é que nós, muitas vezes, nos pegamos frustrados com os outros, porque nós esperamos e ficamos descontentes uns com os outros. Ficamos descontentes com as coisas ao nosso redor, com aquilo que nós temos ao nosso redor, com aquilo que nos é oferecido, e aí a gente põe os olhos nas nossas conquistas e nós achamos aquelas conquistas pequenas demais. Porque às vezes nós ficamos descontentes com aquilo que nós vivemos, com as coisas que temos, com aquilo que nós recebemos. Isso gera uma insatisfação. A insatisfação, ela pode ser vista por dois ângulos. O primeiro é o humano. A satisfação é quando eu estou satisfeito, quando as coisas estão indo bem, quando eu consigo aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. E a satisfação do ponto de vista bíblico é quando eu estou satisfeito, quando eu permito que Deus encha a minha vida, ou que Deus enriqueça a minha vida com a sua presença. Em outras palavras, a questão da satisfação bíblica é dizendo assim, Deus tem controle de tudo e eu sou satisfeito com isso. Se a gente for resumir isso. Deus tem o controle de todas as coisas e eu estou bem com aquilo que Deus está fazendo por mim. Com aquilo que, no momento que eu estou vivendo com Deus. Satisfação bíblica não é algo fácil de conquistar. Satisfação humana talvez seja um pouco mais fácil. Porque às vezes quando a gente está com a vida meio que andando no trilho certo, a gente fica bem. A gente fica satisfeito, a gente fica com o coração em paz. E a gente segue por um período, até que o primeiro tropeção a gente se descontenta. Mas do ponto de vista bíblico, a satisfação bíblica ela não é uma experiência natural, ela não é uma experiência fácil para nós, principalmente eu e você, que amamos a Jesus e que queremos que Ele controle a nossa vida, e nós precisamos dessa satisfação na nossa vida. Quando a gente recebe Jesus, nós estamos dando a Ele o controle, o volante, dizendo, Senhor, senta no banco da frente. Isso deve nos satisfazer, seja o rumo que Ele nos der, isso deve nos satisfazer. E quando nós estamos insatisfeitos, queridos, nós assumimos uma postura, um posicionamento diante de Deus e das pessoas muito ruim. Geralmente a insatisfação ela vem com a murmuração, elas caminham no mesmo trilho. A insatisfação vem com crítica. Às vezes a gente se torna crítico demais, severo demais com as pessoas, com a gente mesmo. E isso é algo que desagrada o coração de Deus. A insatisfação, ela desagrada o coração de Deus. Ela insulta a Deus. Ela diz a Deus, olha, você não está dando conta daquilo que precisa dar conta.
Mas a Bíblia diz que a insatisfação desagrada a Deus, porque Eclesiastes 3:1, eu quero te lembrar, eu sei que você sabe, mas eu quero lembrar desse texto, põe para nós lá, meu irmão. Eclesiastes 3:1 fala desse tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus, né? Debaixo do céu. E aí ele vai continuando dizendo, há tempo de várias coisas, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E ele vai falando vários tempos. Tempos que Deus se utiliza para tratar a nossa alma, para tratar o nosso coração. Por isso que quando nós vamos para diante de Deus com insatisfação, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu não estou entendendo esse propósito. Eu quero pular esse tempo. Esse momento que eu estou vivendo me insatisfaz, não traz alegria ao meu coração, não traz, eu não tenho satisfação, estou descontente. E isso desagrada o coração de Deus, porque Ele estabeleceu um propósito sobre cada um de nós. Amém? Ele estabeleceu um tempo sobre você. Você está vivendo o tempo exato de Deus. Amém? Talvez você pense assim, mas será? Você está vivendo o tempo exato de Deus. Se a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, eu vou crer nisso. Há tempo para todas as coisas. Então é o tempo de Deus. E eu falei, né, que por conta da pandemia, a gente vai ficando insatisfeito. A gente vai ficando envolvido com as redes sociais, com as coisas que a gente vê por aí, e a gente vai se achando que a vida é aquilo que nos mostra. E a gente vai ficando insatisfeito. E eu penso que as redes sociais hoje, ela se tornou uma máquina de fazer gente insatisfeita. Por quê, pastora? Porque às vezes a gente fica observando mais a rede social do que a palavra de Deus. E aí o nosso coração fica mesmo insatisfeito. A gente olha mais a vida e quem está fazendo e acontecendo e esquecemos da palavra de Deus. E aí o nosso pensamento começa assim, a minha vida é inútil, o meu casamento é ruim, a minha casa não é boa, a minha família não está legal, e a gente vai trazendo, começa no pensamento e depois ganha o nosso coração. E aí a insatisfação se instala. E aí, com a insatisfação, vem a murmuração, a crítica. E aí vem uma série de coisas ruins que alcançam o nosso coração. Por isso que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é sermos satisfeitos. Amém? Essa é a vontade plena de Deus. Porque na satisfação nós encontramos a alegria. A insatisfação azeda o nosso coração. A insatisfação nos torna pessoas invejosas. A insatisfação nos torna competitivos. A insatisfação torna o nosso coração, enche o nosso coração de cobiça. A insatisfação vai fazendo com que a gente fique achando o tempo todo falta de algo que a gente nem sabe o que é. Mas a gente está insatisfeito. E a insatisfação, ela brotou no coração primeiro lá de Lúcifer, sabia disso? Eu quero mostrar para você lá em Ezequias, capítulo 28, versículos 11. Eu estava lendo sobre esse assunto. E Lúcifer foi criado de uma forma tão linda. Eu quero mostrar para você isso. Alguns textos da Bíblia falam sobre esse assunto. É Ezequiel 28, 11 até o 15. Diz assim, pode pôr lá, meu irmão. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Se você continuar lendo, você vai ver o que foi acontecendo
Aqui esse texto fala um pouco da criação de Satanás, na verdade, Satanás não, de Lúcifer. Lúcifer era um anjo da guarda, ele era alguém que foi criado por Deus de forma muito especial. Tanto que todo esse tipo de pedraria, todo esse tipo de coisas maravilhosas estavam na formação de Lúcifer. Estava tudo lá. Havia perfeição, havia algo que Deus havia criado de forma maravilhosa, mas a Bíblia diz que a insatisfação tomou conta do coração de Lúcifer. A insatisfação tomou conta do coração dele a ponto dele dizer, não está tão bom assim. E aí a Bíblia diz que então o coração dele se encheu de cobiça, dizendo, eu quero ser igual a ele. Não me basta mais ser desse jeito que eu fui criado. Eu não quero ser só isso. E ele passa então a desejar, a ser como Deus, e começa a questionar ali, entre os outros, a grandeza de Deus, quem Deus era, e isso trouxe muita tristeza ao coração de Deus, ao ponto de Deus dizer, vai embora. E ele perde tudo por conta disso. A partir daí começa o Éden, lembra lá em Gênesis 3, que fala do homem e da mulher, que também tinha uma perfeição no jardim, tinha de tudo naquele lugar, ou não é verdade? Tinha de tudo naquele lugar. Tudo que eles precisavam estava ali, tudo que eles precisavam de comer, de viver, para viver, estava ali naquele lugar. Mas um belo dia, alguém, quem? Veio até o jardim e questionou essa satisfação que eles tinham dentro do coração deles. E perguntou a eles, como assim? Vocês não podem comer daquela árvore? Como assim? Vocês não devem se contentar com isso. E aquilo começou a tomar conta do coração do homem e da mulher, e eles começaram a ficar insatisfeitos com o jardim que Deus havia criado. Porque afinal de contas Deus havia dado toda espécie de frutos, de coisas que eles podiam desfrutar e fazer naquele lugar, mas a insatisfação tomou conta do coração deles, e eles passaram a desejar aquela árvore. E por causa disso, desobedeceram ao Senhor. E perderam tudo o que Deus havia planejado. A insatisfação corrompe o nosso coração, querido. Deus nos criou e nos deu tudo de bom. Deus criou e Ele tem dado a você e a mim tudo de bom. Mas muitas vezes, quando o nosso coração cria essa insatisfação sobre a influência de Satanás, muitas vezes, sobre a influência desse mundo, sobre a influência das coisas deste mundo, nós vamos ficando com o nosso coração azedo. E nós vamos desejando o que não é para nós desejarmos. E nós vamos perdendo, e a nossa vida fica desastrosa. Foi isso que aconteceu. E é assim que a gente vai vivendo muitas vezes. Porque esse mundo vai dizendo para nós assim, tenha isso, faça isso. Não, isso aqui não é bom para você, melhore naquilo. E você nunca consegue chegar no objetivo final. E quando consegue, você diz assim, não está bom. Não está bom. Eu brinquei, eu falei essa palavra com as mulheres, numa dessas semanas, e eu brinquei que uma vez nós estávamos passando numa rua bonita, aqui em Curitiba, e eu olhei uma casa, sabe aquela casa espetacular assim? E eu olhei e falei assim, que casa linda! Meu Deus, eu falei para o Fábio assim, Fábio, a gente podia construir uma casa assim. Ele deu risada, né? Ele falou assim, você quer uma casa assim? Eu falei assim, eu quero, claro que eu quero. E ele falou assim, você viu a quantidade de janela que tem essa casa? Pensei comigo, falei, é verdade. Imagina você trepada ali, limpando aquela janela. A cobiça foi embora rapidinho.
que a gente fica insatisfeito. E a gente começa a desejar coisas que a gente nem sabe por quê. Mas o nosso coração vai se contaminando. Isso vai virando um desastre para a nossa vida. E quando esse quadro ruim de insatisfação entra dentro de nós, queridos, nós podemos levar a nossa vida a um desastre total. Eu quero aqui compartilhar com você alguns pontos para a gente entender como não viver debaixo dessa prisão que é a insatisfação. A primeira delas está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, que fala desse contentamento, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Timóteo está falando isso porque aprendeu com Paulo, né? Tinha um bom professor, tinha um bom discipulador, certamente. Mas Timóteo está dizendo, olha, você não trouxe nada para esse mundo, e desse mundo você não vai levar. Isso é uma verdade. Não é? Isso é uma grande verdade. A gente não trouxe nada. E a gente não vai levar, porque, afinal de contas, não tem engate no caixão, né? Não tem, já vamos levar o restante, tudo junto. Não vamos levar. Vai ficar aí. Quantas famílias estão brigando por herança, perderam amizade, perderam tudo. Perderam o parente querido, ou não querido, que às vezes não era nem tão querido assim. Mas também perderam o resto da vida, porque estão brigando por causa da insatisfação. Então, o benefício de estar contente, né? Primeira coisa que eu quero compartilhar de você, o que fazer para reverter esse quadro de insatisfação desastroso, que às vezes a gente vai entrando, e vamos entrando, e quando a gente percebe, a gente está com os nossos olhos, né, perdidos nessa insatisfação, é desfrutar os benefícios de Deus. Quando Timóteo está dizendo assim, olha, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Você lucra muito quando você é alguém contente com aquilo que você tem. E ele fala aqui sobre o que comer e o que vestir, coisa básica. O restante é lucro. É lucro, é bônus que Deus dá, é plus que Deus dá, é coisas que Deus dá porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Mas, e aí Timóteo fala assim, olha, se vocês tiverem essas coisas, fiquem felizes. Então, há um benefício de ser contente, satisfeito, mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis, não são agradáveis aos nossos olhos. Nós queremos, quando a gente entra na insatisfação, a gente deixa de ter alegria na vida. E a gente passa a querer consertar o mundo, consertar as pessoas, porque elas nunca estão dentro do padrão que eu estabeleci. Elas nunca vão estar dentro do padrão daquilo que eu quero. Então, eu sempre vou exigir mais. Eu sempre vou exigir mais do meu filho. Eu sempre vou exigir mais das pessoas ao meu redor. Eu sempre vou exigir mais. Por quê? Porque eu não estou satisfeito, não estou contente. Mas quando a gente entende que nós precisamos desfrutar do benefício daquilo que Deus dá, querido, a gente descansa. A gente olha para as nossas coisas, aquilo que Deus dá, e a gente enxerga o potencial das pessoas. E não aquilo que ela me decepciona. Mas a gente enxerga o potencial dela. Quando a gente aprende a desfrutar dos benefícios que Deus dá, nós enxergamos o potencial das oportunidades que nós temos nas nossas mãos. Às vezes a gente se perde nessa questão, né? Eu me lembro de um texto da palavra de Deus que fala de Moisés, que Deus fala para Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Lembra? E Moisés fala, eu tenho um cajado. Então usa ele. O povo que precisa de água, abre aí o mar. Então, o que nós temos na mão? O que você tem na mão que isso pode ser oportunidade de Deus? Usa isso no benefício, querido. Desfruta do benefício que Deus tem.
Não deixa a insatisfação chegar no teu coração e criar raiz dentro de você. Enxerga a oportunidade nas circunstâncias da sua vida agora. Em nome de Jesus, amém? Você vai viver melhor. Você vai viver mais leve. Porque quando há o hábito do descontentamento dentro de nós, nós vamos ficando com um espírito crítico, que nos torna insensíveis ao que Deus está fazendo. Quanto mais ao que Deus já fez. Nós ficamos insensíveis e muitos dizem assim, com a cara mais lavada do mundo, Deus nunca fez nada na minha vida. Quando Deus já deu a roupa que ele está vestindo, o pão que ele comeu de manhã, mas Deus não fez nada na minha vida. Como assim? Desfrutar dos benefícios de Deus. O que é que Deus tem feito? Quais são as oportunidades que ele tem colocado nas suas mãos? Usa essas oportunidades. Olhe o potencial das pessoas que estão ao seu redor. E nós vamos crescer e nós vamos viver uma vida mais leve. Em nome de Jesus, amém? Essa é a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar está lá no Salmo 118, versículo 24. Que diz algo que você já conhece também. Mas é bom a gente lembrar, trazer ao nosso coração. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É bom a gente lembrar disso. Quando eu vejo esse texto, sempre que eu vejo esse texto, me vem ao coração um Davi. Talvez você pode achar esquisito, mas eu penso assim que Davi levantou de manhã mesmo assim, Deus, eu não estou muito legal. Eu não estou muito satisfeito. Eu tenho um palácio para dar conta, um exército que está com problema. Os meus filhos, nossa Senhor, né? Eu acho que Davi, quando levantou de manhã, ele estava assim, sabe aquele dia que, Deus, eu sei que você conhece, porque eu passo por isso, você também. Mas naquele dia, eu penso que Davi tomou uma decisão importante na vida dele. Quando ele diz, este é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e me regozijo nele. Ele tomou uma decisão, ele tomou partido, ele disse assim, eu decido fazer essa declaração de fé. Este é o dia que o Senhor fez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar nele. Eu vou viver o melhor de Deus hoje. Eu vou ficar satisfeito. Deus é comigo. E essa é uma decisão que nós também precisamos tomar, porque satisfação é uma decisão. Satisfação, eu escolho ser satisfeita. Eu não espero que a vida me dê coisas maravilhosas e que Deus encha a minha vida de bênçãos para eu ser satisfeita. Eu decido, eu escolho ser satisfeita. E é isso que a Bíblia está dizendo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Davi fez essa escolha. Davi, e a gente sabe que a vida de Davi não era tão assim, novela mexicana. Davi tinha umas coisas meio complicadas. E naquele dia ele diz, este é o dia. Amanhã, agora pode ser o dia. Amém? Na sua vida e na minha vida. Quando você se levantar amanhã de manhã, você lembra disso. Se lembra disso. Talvez você vai falar assim, segunda-feira, Senhor, eu tenho essa semana, vai ser decisiva para mim. Este é o dia. Eu vou escolher. Este é o dia. Contentamento não significa que você não possa desejar mudanças. Eu não estou dizendo isso. É possível, você precisa desejar mudanças. Coisas que nós precisamos tomar atitude de fazer. É preciso, uma delas, escolher ser satisfeita é uma decisão. É uma atitude de mudança. Existem coisas que nós vamos precisar mudar, que nós precisamos orar, que nós vamos precisar dizer, não, eu vou mudar o rumo desse negócio. Sim. Mas eu estou dizendo que a satisfação significa desfrutar da posição que você está hoje, agora, nesse momento. Eu escolho ser satisfeita e desfrutar da posição que eu estou agora. Onde você está agora? Que situação você está agora?
Enquanto o Senhor não muda aquela situação, se é que Ele quer mudar, eu sou satisfeita com isto. Eu fico feliz com isto. Eu me posiciono como alguém satisfeito. Eu decido ser alegre agora. Eu decido ser satisfeita agora. E a última coisa que eu quero compartilhar com você está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, que também é um texto que a gente gosta muito, que diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Às vezes a gente lê esse trecho, e principalmente esse último versículo, tudo posso daquele que me fortalece, a gente pensa assim, não, Deus vai mudar a minha situação. Deus vai fazer um negócio acontecer. E se Deus não fizer? Ele continua sendo Deus, não é? Tem um cântico que fala assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo vai falando dessas circunstâncias que ele viveu, que ele já aprendeu, e que ele ensinou a Timóteo e a muitos outros. Ele está falando desse tudo posso. Ele diz, olha, sei lá o que vai me vir. Eu não sei o que é que eu vou viver, mas eu tudo posso, porque Cristo está comigo. Eu tudo posso, porque eu estou fortalecido nele. Então, isso mostra para nós que nós podemos viver em equilíbrio. Enfrentar a vida, seja lá o que for, com equilíbrio, o equilíbrio do tudo posso. O equilíbrio é a chave para a gente vencer as cadeias do descontentamento, querido. Equilíbrio é dizer, eu tudo posso. Eu não vou ficar me arrastando por aí, né, por causa da minha insatisfação. Eu tudo posso. Posso viver também nessa luta. Posso viver em vitória. Eu tudo posso porque Jesus me fortalece. Eu tudo posso porque Ele está comigo. Eu tudo posso porque Ele está à minha frente. Eu tudo posso. Inclusive posso viver esse dia com qualquer situação que for. Eu posso viver. Amém? Tem gente que fala o contrário. Tem crente que diz, eu não posso viver nessa situação, e estou angustiado, eu vou morrer, essa situação vai me matar. Não, eu tudo posso, porque Cristo me fortalece. Isso é equilíbrio da vida. Isso é o plano de Deus se cumprindo em nós, porque o plano de Deus não é só me prosperar a vida. O plano de Deus não é só me abençoar, não é só fazer eu andar em bonança, em coisas boas. O plano de Deus vai além dessas coisas. Ainda que Ele faça estas coisas, ainda que Ele me prospere, ainda que Ele me faça andar debaixo de coisas abençoadas e tudo mais, Ele pode fazer, mas mesmo que eu venha enfrentar situações difíceis, Ele quer me ensinar a viver com equilíbrio debaixo desse tudo posso. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Deus não é o gênio da lâmpada. Né? Sabe aquela lâmpada que a gente esfrega e sai o bichinho lá, né? E a gente faz 3 pedidos? Não, Deus não é esse gênio da lâmpada. Deus não é aquele que fica como um garçom atendendo tudo aquilo que a gente deseja. Ele quer nos ensinar a viver melhor. Debaixo desse tudo posso. Ele quer nos ensinar a viver a viver a vida de forma equilibrada. É isso que o Senhor deseja para nós. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Esse não é um desejo da pastora Andréia, da igreja metodista. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sermos satisfeitos. Amém? Sermos satisfeitos. Eu fiquei pensando que Jesus, Ele tinha, né, algo a mais nessa questão da satisfação. E Jesus, Ele mostra para nós que quem é satisfeito vê milagre.
Porque Jesus, quando ele vai lá e ele pega os pães e os peixes, ele dá graças. Ele não se importa com 2 pães, com 3 peixes, com sei lá quantos tinha. Ele não faz isso, ele não faz essa conta. Ele fala, eu te dou graças, Pai. E ele passa a multiplicar. Outro episódio de Jesus é quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, todo mundo lá naquela agitação, naquele medo, naquela situação, e até com uma certa insatisfação, porque Jesus não chegou no horário certo. Não é assim que elas falam? Jesus, se eu tivesse vindo, ele não tinha morrido. E aí Jesus, calma, vai dar tudo certo. E aí Jesus, na hora de... mandou tirar pedra. E eles já começaram a se apavorar. E aí Jesus, ele fez o quê? Ele olhou para cima e ele deu graças. Ele disse, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Milagre. Satisfação que antecede milagres. O que eu quero dizer com isso, querido? Porque muitas vezes o nosso coração, a nossa vida está emperrada em algumas áreas, porque simplesmente o Senhor está dizendo, filho, aprende a ser satisfeito. Filha, aprende a ser satisfeito. Eu vou manifestar milagre, mas você precisa aprender, senão nós vamos ficar nisso. Por um bom tempo. Satisfação. Eu fico pensando no povo de Israel, né? Que estava lá, o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel para tomar a cidade de Jericó. E Deus deu uma ordem muito simples para o povo de Israel, presta atenção. Ele falou assim, fiquem quietos. Não é isso? Vocês vão rodear 7 vezes essa cidade de boca fechada. É ou não é? De boca fechada. Por que Deus fez isso? Eu fico pensando que Deus é tremendo, porque imagina aquele povo, 7 dias andando em torno daquela muralha, falando, vai vendo. Pensa nós aqui, esse povo que está aqui, você que está aí na internet, nós, andando em torno da muralha. Eita, mas esse Josué está maluco, né? Nós estamos aqui, ai, meu pé está doendo. Ai, mas que dificuldade, hein? Gente, já está matando no 5º dia, tem mais 2 dias ainda. Não vou dar conta. Não é verdade? Deus falou assim, fecha a boca, povo. Só vai abrir a boca para quê? Para tocar a trombeta e glorificar, e bradar. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. Antecedeu o milagre. Deus teve que falar assim, vou tratar vocês. Fecha a boca, porque se vocês abrirem a boca, vocês vão murmurar, vocês vão ficar insatisfeitos, e a coisa não vai acontecer, e essa muralha tem que cair. E Deus poderia derrubar a muralha? Poderia? Poderia. Mas Ele ensinou o povo naquele dia, naqueles 7 dias. E quando eles gritaram, e bradaram, e trocaram as trombetas, e glorificaram a Deus, o que aconteceu? A muralha veio ao chão. Satisfação, querido, faz com que o milagre aconteça também. E talvez Deus esteja desejando tratar o nosso coração em relação a essa satisfação. De onde tem vindo a sua insatisfação? Deus está desejando trabalhar o nosso coração nessa questão da insatisfação. Decida transbordar em satisfação. Amém? Decida transbordar. Talvez o que você está vivendo hoje, você fala assim, eu estou meio satisfeito. Meio satisfeito não é satisfeito. Né? Não, meio satisfeito não é meio satisfeito. Deus deseja satisfação. Amém? Satisfação. Quer ver milagre, quer experimentar o melhor de Deus, porque quando a gente é satisfeito, a gente traz o céu para mais perto de nós. Quando a gente é satisfeito, a gente antecipa esse milagre, nós temos essa satisfação e o céu vem para perto de nós. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu não sei como é que está o seu coração. Que nível de satisfação você tem hoje? Talvez você fale assim, Deus, esse tempo está esquisito, está não sei o quê.
Vou falar que nem Deus falou, fecha a boca. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus a respeito disso. Quero chamar o ministério. Deus está propondo a nós a satisfação como uma escolha pessoal. O mundo escolhe talvez murmurar, o mundo escolhe ser quem não é, o mundo escolhe fazer críticas a todos, pessoas da nossa casa, da igreja, de todos os lugares. Mas os filhos de Deus, aqueles homens e mulheres que amam ao Senhor, eles têm uma postura diferente. E o Senhor está chamando a nossa atenção, dizendo, escolha a satisfação. E você vai ver o milagre. Escolha a satisfação e a sua vida vai ficar mais leve. Esta é a minha vontade para você. Essa é a minha vontade para você. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Traz o céu para mais perto de você hoje, querido. Confesse seu pecado diante do Senhor. Sabe, às vezes nós temos que confessar, abrir o coração, rasgar o coração. Deus está falando conosco, e Ele está falando conosco na perspectiva, esperando que a gente tenha uma postura de quem, de fato, ouve a palavra, se coloca numa posição de ouvinte, mas também, não apenas concorda com a palavra, mas que pratica a palavra. Porque às vezes a gente é assim, a gente é tão obstinado, que hoje a gente recebe um milagre, e amanhã a gente já está insatisfeito. E o Senhor está dizendo para nós, tira o teu pé da insatisfação. Se coloca numa posição de ouvinte dessa palavra, sim. Concorda com ela? Sim. Mas faz aquilo que o Senhor está dizendo. E você vai ver quão diferente vai ser sua vida, sua história.